Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, e sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Queremos saudar a amada igreja na pessoa de cada irmão, de cada irmã, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nesse formato um tanto inusitado, porém, estamos gratos a Deus por poder estar aqui junto com os irmãos e irmãs para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Esperamos que esse tempo se resuma logo, se resolva logo e que nós possamos novamente estar juntos no templo, novamente como igreja, como corpo orgânico, corpo de Cristo, para celebrarmos ao nosso Deus, culto de louvor, de adoração, aprendizado da palavra, e assim crescermos juntos, fundamentados na palavra do Senhor. Mas estamos gratos a Deus porque, usando os recursos que o Senhor nos tem disposto, podemos então compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. E, amados, juntos nesta hora, nesta oportunidade, quero convidá-los a que façamos a leitura do texto sagrado. Está registrado no Salmos de número 57. Nós vamos nos utilizar apenas do versículo 1 desse texto. Salmos de número 57, versículo de número 1. E estaremos então usando também o contexto desses salmos para que possamos aprender algumas lições preciosas que a palavra de Deus tem para nós, nesse tempo de restrições, nesse tempo de crise, nesse tempo em que a calamidade tem se instalado sobre toda a terra. Nós vamos então fazer a leitura dos Salmos, procedermos a uma oração e logo após então estaremos compartilhando a palavra de Deus. O texto diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas
eu me abrigo, até que passe as calamidades. Oremos ao Senhor. Pai querido, nesta hora nós te louvamos, nós te engrandecemos, pedimos a bênção do Senhor, ó Pai, que a tua igreja, ó Deus, reunida nos seus lares, nas suas casas, famílias com famílias, que nós possamos, ó Pai, celebrar o nome do Senhor, que nós possamos cultuar ao Senhor nesses tempos, nesses dias, que nós possamos entender que o culto não é apenas a reunião no templo, mas o culto é um serviço constante ao Senhor que nós prestamos com a nossa vida. Fala o nosso coração nesta hora, Pai, ministra as nossas vidas com a tua palavra, dirige a vida de cada irmão, de cada irmã. Não sabemos das necessidades, das dificuldades de cada um, mas colocamos todos nós diante do Senhor. Pedimos a tua bênção e a tua direção, e que o Senhor nos oriente nesta hora, e que a tua palavra possa ganhar os nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, com base nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos a seguinte sentença: como povo de Deus, como proceder em meio à crise ou à calamidade. Nós temos visto nos nossos dias, de forma global, em todos os países, em todos os lugares da terra, isso é recorrente todos os dias, nos noticiários, em tudo aquilo que vemos, em tudo aquilo que assistimos, na nossa própria cidade, no nosso próprio contexto, nós temos visto que a crise tem se abatido, a crise tem se instalado, tendo em vista aquilo que nós conhecemos como essa crise global desse vírus, e tudo que ele ou ela desencadeia em relação a tudo nas nossas vidas. E quando nós lemos esse texto, amados, quando nós lemos Salmo 57, versículo 1, Davi vai estar aqui achando socorro diante de Deus ou no Senhor, tendo em vista a uma grande situação de calamidade que ele estava enfrentando. E nós sabemos que todo salmo ele tem um contexto, ele tem um fundamento, ele tem um momento o qual ele foi escrito, a qual ele foi proposto, a qual o salmista vivenciou e assim pôde propô-lo, ou pôde compor esse hino. E esse Salmo 57, ele se encontra, ou o seu contexto está colocado lá em 1 Samuel, capítulo de número 22, até o capítulo de número 24. Eu quero convidar você, se você puder, se você está com a sua Bíblia em mãos, aí na sua casa, ou onde você estiver, se aproprie dela e olhe comigo o capítulo 22 de 1 Samuel, a partir do versículo 11. 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 11. Nós vamos usar esse texto para contextualizarmos o contexto que temos ali no Salmo 57, versículo 1, e depois nós voltaremos ao Salmo 57, para que assim possamos extrair lições ali de como é a proposta desse texto, como proceder em meio à crise ou à calamidade como povo de Deus. Olha o versículo 11 do capítulo 22 de 1 Samuel, nos diz: então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Abiúde, Aitube, e a toda a casa de seu pai, e os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho Aitube. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então disse-lhe Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: a quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma ao teu servo, nem a toda a casa de meu pai. Pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: morrerás, certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei da sua guarda que estava com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi,
e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as mãos para arremeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Amados, esse texto traz para nós a gravidade da situação que Davi estava enfrentando nesse momento. Saul estava no encalço de Davi. Saul, com todo o seu exército, com 3.000 homens escolhidos a dedo, 3.000 homens que tinham o poder da espada, 3.000 homens fortes, treinados, guerreiros, estava no encalço de Davi. Davi fugia do rei. Davi se escondia do rei pelas pedras, pelas penhas, pelas cavernas, e o rei estava no encalço de Davi. Tamanha era a fúria, tamanha era a ira do rei, que ele matou todos os sacerdotes que estavam em Nobe. Nobe era a cidade dos sacerdotes. Desde quando Siló foi destruída, então os sacerdotes se instalaram nesta cidade, e ali, então, atendiam, tendo o tabernáculo instalado naquele lugar. Saul, então, vai a esse lugar com muita ira, com muita fúria, e além de destruir e matar todos os sacerdotes, apenas um escapou, o qual se aliou a Davi. Mas após matar, então, todos esses homens, também passou a fio toda aquela cidade. Pessoas inocentes morreram. Toda a cidade foi devastada pela fúria de um homem que estava caçando a Davi. E nesse aspecto, queridos, nós vamos ver então Davi falando desta calamidade que se abateu sobre ele. E como que ele procedeu em relação a essa calamidade. Como que ele procedeu em relação a tudo isso que estava vindo sobre ele. E ele então, após receber o livramento do Senhor, quando nós seguimos na sequência do texto, nós vamos ver que Davi se escondeu em uma caverna. Saul entrou ali, segundo a própria palavra de Deus, entrou também para aliviar o seu ventre. Davi, de uma forma quieta, ele corta um pedaço da estola, ou do manto de Saul. E quando Saul sai, então, Davi também se aponta na beira da caverna, na porta da caverna, e chama por Saul, mostrando que ele não estaria querendo o mal, mas sim o bem daquele que era ungido do Senhor. Queridos, Davi estava sendo caçado. A calamidade havia se abatido sobre a vida desse homem. Essa calamidade era grande, era terrível, como o próprio texto nos diz. Saul o caçava com muita fúria. E agora então no Salmo 57, Davi compõe esse salmo louvando a Deus, engrandecendo a Deus pelo socorro dado por Deus a ele. Eu quero ver com os irmãos, então, 4 pilares, ou 4 premissas, que nós também, nesta hora em que nós enfrentamos essa calamidade, nesta hora em que nós enfrentamos essa crise, como que nós, povo de Deus, filhos do Senhor, podemos nos portar. Nós temos visto muitas coisas, muitas notícias. Os ânimos se animam, as informações se desencontram. E nós precisamos, queridos, como povo de Deus, debaixo das autoridades instituídas, que traz orientações, muitas vezes, talvez até exageradas, mas isso não importa agora. O que importa agora é como que nós vamos proceder diante da calamidade que se instala. E o primeiro aspecto, a primeira verdade, ou o primeiro pilar que nós podemos compor na nossa vida também, assim como Davi compôs na sua vida. Como é que nós podemos proceder em meio à calamidade? A primeira premissa que esse texto nos traz está na primeira parte desse versículo, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim.
Queridos, a primeira verdade, ou a primeira premissa que nós devemos aplicar à nossa vida, em meio à calamidade, é o clamor ao Senhor. Clamar a Deus, estar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor. É isso que Davi fez. Davi clama com intensidade a Deus. Davi olha e diz para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Davi dá ênfase aqui àquilo que ele pede a Deus, a misericórdia de Deus. Davi está clamando aqui, Davi está suplicando ao Senhor em meio à calamidade. E muitas vezes, querido, em meio a tantas coisas, tantas informações que temos recebido, muitas vezes nós entramos em discussões uns com os outros, em desacordo uns com os outros. Muitas vezes nos esquecemos do mais importante, que é clamar ao Senhor, que é buscar ao Senhor com súplica, estar nos colocando na presença de Deus, mesmo que não estamos aqui reunidos no templo, como lugar de oração, como lugar de celebração, mas nós devemos então clamar ao Senhor. Foi isso que Davi fez. Davi não negligenciou a calamidade que estava abatendo sobre ele, mas ele olha, ele tem a noção do perigo que ele estava correndo, ele tem a noção de tudo aquilo que estava sobre ele, ele tem a noção da fúria que estava vindo sobre ele, na pessoa do rei Saul, juntamente com os 3.000 homens que estavam com ele para matá-lo. Então Davi não negligencia o perigo, mas ele clama a Deus. Então, como primeira verdade, queridos, eu quero deixar isso para mim e para você. Clamemos ao Senhor, nos prostremos aos pés do Senhor, busquemos a presença do Senhor. E com certeza, Ele é o Senhor que socorre, Ele é o Senhor que dá o refúgio que nós precisamos, como nós vamos ver na sequência desse texto. Então, a primeira premissa é o clamor ao Senhor, o clamor e a súplica ao Senhor. Segunda premissa, ou segundo pilar que nós podemos extrair desse texto, é que na calamidade nós devemos proceder com confiança no Senhor. Segunda parte do versículo vai nos dizer, a primeira parte nós já lemos: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. A segunda parte diz: porque a minha alma confia em Ti. A minha alma confia em Ti. Queridos, Davi estava plenamente confiante no Senhor. E essa palavra confiança traz a ideia de você estar em um lugar no qual você tem absoluta certeza que você está seguro. Essa é a ideia que o texto nos traz. Davi, quando ele diz: olha, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia no Senhor, ele tem certeza plena e absoluta que mesmo em detrimento àquela calamidade que se abatia sobre ele, com tanta fúria, querendo tirar-lhe a vida, querendo assaltar-lhe a vida, Davi tem plena certeza e segurança que no Senhor ele está seguro. E nós vamos ver na sequência do texto. Portanto, amados, tendo em vista tantas coisas que têm chegado até nós, a maior delas é que no Senhor nós podemos confiar. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para que você estabeleça no Senhor a sua confiança. Ele é o Deus que tem tudo sobre as suas mãos. O nosso Deus não foi pego de surpresa com essa situação. O nosso Deus é Deus soberano. E nós podemos confiar nele. Essa palavra confiança que o texto nos traz. A minha alma em Ti confia. Essa palavra, ela é usada no original hebraico para se referir a Deus como um escudo, aquele que oferece segurança. Então, quando Davi está dizendo que a minha alma confia em Ti, ele está plenamente certo de que se ele está no Senhor, que se ele está em Deus, ele está protegido como um grande escudo que pode lhe dar a segurança. Então, a primeira premissa que nós temos é clamar ao Senhor. Segunda é confiar no Senhor. Terceira,
é que a nossa segurança, ela está no Senhor, ou ela é o Senhor. Terceira parte do versículo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque a minha alma confia em Ti. E agora a terceira parte desse versículo nos diz: à sombra das Tuas asas eu me abrigo. Ou, na sombra das Tuas asas eu encontro abrigo. Uma outra tradução. Amados, se na sentença anterior que nós acabamos de abordar sobre a confiança em Deus, o salmista tem certeza da sua segurança, aqui, nessa terceira sentença desse versículo, ele se estabelece, ele se coloca no lugar objetivo dessa segurança. Ou seja, se na sentença anterior a premissa que nós precisamos confiar em Deus, agora nós precisamos ter a plena certeza que nós estamos seguros em Deus. E é justamente isso. Se ele fala dessa segurança, agora ele estabelece o lugar dessa segurança. E ele vai usar uma figura muito interessante que estabelece essa segurança. E ele diz na terceira parte desse versículo: e à sombra das Tuas asas eu encontro abrigo. Amados, ele usa a figura aqui de uma ave. E aqui nós podemos até usar a figura, até mesmo da galinha, com os seus pintinhos. O próprio Deus já se referiu a isso, com relação ao povo de Israel, que como uma galinha que acolhe os seus pintainhos, assim Deus fez com o seu povo, com os seus filhos. E essa é a ideia que o texto está trazendo para nós, que à sombra das Tuas asas eu encontro abrigo. Ele traz aqui a figura daquela ave, daquela galinha, que um momento de um temporal, que um momento de uma dificuldade, que um momento em que ela está sendo ameaçada, ela recolhe todos os seus filhotes abaixo das suas asas. E ali os seus filhotes encontram segurança. Essa é a ideia que o texto está nos trazendo, amados. Que no Senhor está a nossa segurança, porque o Senhor, Ele é a nossa própria segurança. Então, queridos, em meio às calamidades, em meio às crises, nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos confiar no Senhor, nós devemos ter a plena certeza de que estamos seguros no Senhor. E em último lugar, que esse texto nos propõe, a última premissa que esse texto nos propõe, é que além do clamor, da confiança, da segurança, a nossa esperança também é o Senhor. Então existe um clamor, existe uma crise instalada, existe uma calamidade colocada sobre todos nós. Então nós devemos clamar ao Senhor. Nós devemos estar confiantes, seguros no Senhor. Mas também devemos manter a esperança acesa nos nossos corações. Veja o que diz a última parte desse texto: até que passe as calamidades. Queridos, essa calamidade ela vai passar. A nossa esperança, o nosso coração precisa estar esperançoso no Senhor, sabendo que é Deus que rege todas as coisas, que é Deus que dirige todas as coisas, e que esta calamidade vai passar. Quantas e quantas calamidades Davi passou por sua vida? E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver talvez a mais ferrenha de todas elas. Calamidade essa que se abateu sobre ele para lhe tirar a vida. Mas ele confia em Deus, ele clama a Deus, ele se coloca seguro em Deus, e a esperança do seu coração continua acesa, continua vibrante, porque ele declara que até que passe as calamidades. Queridos, mantenhamos os nossos corações esperançosos no Senhor. É interessante quando olhamos essa última sentença e a expressão até que se dirige aonde ele está, a posição que ele está. Ele está guardado no Senhor. E o seu coração está esperançoso para que ele continue a sua caminhada, para que ele continue a sua trajetória, para que ele continue servindo e louvando a Deus.
Amados, essa é a palavra para nós nesta oportunidade. Esse Salmos, ele nos traz apenas esse versículo 1. Essas orientações lindas, ricas, preciosas, que eu e você precisamos, nesses momentos de crise, aplicar à nossa vida. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos como que o mundo vai proceder em relação a tudo isso. Não sabemos quais vão ser os prejuízos financeiros, econômicos, de toda a população do mundo. Mas nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está sentado no seu alto e sublime trono. E nele nós podemos confiar. Nele nós podemos estar fundamentados. E esta é a palavra para nós nesta oportunidade. Então, clamemos ao Senhor. Coloquemos no Senhor a nossa confiança. Estejamos seguros no Senhor. E mantenhamos acesa a esperança do nosso coração. E, amados, ao olhar tantas e tantas coisas, como nós temos visto, como nós temos assistido pelas mídias, pelas televisivas, enfim, todos os aspectos que chegam até nós. Muitos são os diagnósticos. Nós temos visto pessoas dizendo tantas coisas. O que está acontecendo é isso, ou é aquilo outro. São muitas as ditas profecias a esse respeito, e aqui eu não quero imprimir juízo de valor a nada disso. Não quero tecer aqui comentários a respeito desse aspecto daquilo que nós estamos vivendo. Mas a verdade é que são muitos diagnósticos. Mas eu quero chamar você, queridos, que seja A ou B, seja o que for, seja juízo de Deus, ou seja o final dos tempos, ou seja a implementação de um governo mundial, ou seja o que for. O que nós temos hoje como premissa são esses 4 princípios que nós trabalhamos nesta oportunidade. Clamemos ao Senhor, independente daquilo que seja, daquilo que esteja se instalando em relação a essa crise, a essa calamidade que estamos enfrentando. Clame ao Senhor, confie no Senhor, esteja seguro no Senhor e mantenha acesa a esperança do seu coração no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, e que nós possamos, com esses princípios, caminhar firmes, caminhar tranquilos, caminhar depositados as nossas vidas aos pés da cruz, confiando que o Senhor é aquele que tem tudo sobre as suas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, te adoramos pela tua palavra. Ministra, Pai, ao coração de cada irmão, de cada irmã, e que esses princípios, Pai, possam ser norteadores para as nossas vidas nestes dias. E que a exemplo do teu servo Davi, que viveu uma calamidade, uma crise tão profunda, tão intensa, tão enérgica, Pai, mas ele teve esses princípios regendo a sua vida de forma que ele pôde os compor nesse cântico, nesses Salmos 57. Que assim também seja na nossa vida, e que nós prossigamos, sabendo que a nossa vida é para a honra e glória do teu nome. Te louvamos, abençoa a tua igreja, dirige o teu povo, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.